Cristo, ele começou a executar a obra de Deus. Ele veio, nos redimiu. Ele veio à terra, teve o viver humano, morreu na cruz, ressuscitou, se tornou o Espírito da vida, para salvar você e salvar a mim, para nos trazer de volta para Deus. Para quê? Para que você foi trazido de volta para Deus? Por um lado, porque Deus te ama, Ele quer os filhos dele perto. E tinha uma parede de separação entre ele e os seus filhos. Mas por outro, Deus precisa que a sua vontade seja realizada. O precursor disso foi Cristo. O primeiro a se mover para cumprir a vontade de Deus foi Cristo. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito, não mais o unigênito, agora ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos. E você, como um filho, e como também imitadores de Cristo, nós temos uma comissão, nós temos um ministério para executar esse plano de Deus. Se você for ver no dicionário, ministério é execução de uma tarefa, de uma obra, de um trabalho. E o Senhor falava que o Pai trabalhava e eu trabalho também. Então você... E tem uma parábola que da vinha, onde o Senhor, o Senhor tem uma vinha e ele leva trabalhadores para essa vinha. A preocupação desse Senhor da vinha era não deixar aquelas pessoas desocupadas. E ele buscou até o fim da tarde trabalhadores. Se ele via alguém desempregado, alguém parado, ele foi lá e trouxe para sua vinha. Há um ministério, há uma vinha. Há uma vinha. A pergunta hoje é: onde é que você está? Você está na praça ou você está na vinha? Senhor Jesus. O Senhor, Ele está buscando trabalhadores para a sua obra. O Senhor está buscando trabalhadores para a sua vinha. Ele já te salvou. Você já está apto para trabalhar na vinha dEle. Ó Senhor Jesus. Ministério é a forma de realizar a vontade de Deus. Mas como essa vontade de Deus ela é feita? Esse ministério ele é composto por serviços. Um trabalho, ele tem serviços. Tem tarefas a serem executadas. Oh Senhor Jesus, não há ministério sem serviço. Se você não tem um serviço, você não tem um ministério. Infelizmente. Mas se você tem um serviço, você pode transformar esse serviço num ministério. Senhor Jesus. E de forma geral nós temos 3 grandes ministérios: da palavra, dos serviços e dos bens e riquezas materiais. Em pelo menos um deles nós podemos servir. E tem irmãos que servem nos 3. Na palavra, nos serviços e na de oferta de bens e riquezas materiais. Senhor Jesus. E na igreja não há serviços?
de maneira local. Não há serviços? Há serviços. E esses serviços precisam de quê? De trabalhadores. Esses serviços precisam daqueles que já estão aqui, já foram comprados pelo sangue do Senhor, se tornaram filhos de Deus, a sua justa cooperação. Como nós vimos em Efésios 4,16. Deus, Ele conta com a sua justa cooperação. Senhor Jesus. Mas o nosso serviço, santos, não é um serviço qualquer. Porque lembre-se que o nosso Pai é santo. Então, o seu serviço e o meu serviço precisa ser santo. E no seu serviço, e nesse serviço, você tem um objetivo de agradar a Ele. Portanto, o nosso serviço, santos, precisa ser santo e agradável a Ele. A Ele. O seu serviço não é para agradar a você. Quem você está servindo? A quem você quer agradar? Se eu quero agradar ao meu Senhor, o serviço eu tenho que me mover não para que eu me sinta satisfeito, mas para que Ele se sinta satisfeito. Romanos capítulo 12, versículo 1. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso serviço é espiritual, mas você tem que usar o seu corpo. O seu corpo precisa estar presente para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lembre-se aqui que o seu serviço tem que agradar a Deus, não a você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas para servir ao Senhor e para adorar o Senhor, você como sacerdote, sua principal base é o arrependimento. Se você não se arrepender, ou se você não ter um coração pronto a se arrepender, digo, santos, a vocês que vocês perdem a sua utilidade para Deus. Se você não se arrepende, Deus, Ele não tem muito caminho em você. Mas se há arrependimento em você, Deus, Ele pode receber o seu serviço, pode receber a sua pessoa e pode te dar mais graça para que esse exercício do seu serviço se torne um ministério. E que Deus possa contar de fato com você. Senhor Jesus, eu queria deixar um princípio aqui que eu achei muito rico na leitura dessa semana, em 1 Crônicas. Capítulo 21. 1 Crônicas 21, versículos de 7 a 8. Senhor Jesus.
Amém? Aqui o contexto é que Davi, ele resolve levantar censo do povo de Israel. E no final ele acabou vendo que aquilo não era para engrandecer a Deus, mas para que ele se sentisse, para ver tudo aquilo que estava aos pés dele. Olha o tanto de pessoas que eu tenho sob o meu comando. Olha o tanto que Israel prosperou sobre a minha administração. Versículo 7 do capítulo 21 de 1 Crônicas. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Senhor Jesus. Versículos 16 e 17. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Ele errou. Muitas vezes, santos, nós vamos errar. Vai ter coisas que você vai fazer e vai desagradar a Deus. Mas se arrependa. Senhor Jesus. Versículo 18 até o 27. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falaram em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, esconderam-se seus 4 filhos, que estavam com ele. Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou e disse diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. O arrependimento de Davi fez com que o anjo colocasse a espada na bainha. E pelo fato de ele ter feito isso aqui nesse lugar, com base nisso e nesse mesmo lugar, Deus ele construiu o seu templo. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Amém?
Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. Lugar em que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Com base no seu arrependimento, você pode adorar a Deus e você pode servir a Deus. Essa aqui é a base. E como Davi, ele amava o Senhor. Ele queria dar sua justa cooperação para o Senhor. Senhor Jesus. Ele queria construir um lugar onde Deus pudesse ser adorado e servido. E olhem aqui que como Deus ele foi amável com Davi. Deus, ele é dito na palavra que ele não pode ser contido e nem morar em templo feito por mãos humanas. Mas quando ele olhou para o coração de Davi, que queria colocar um lugar onde ele pudesse estar com o povo dele, aí ele falou: não, eu vou habitar ali. Porque ele viu o coração de Davi, que Davi ele queria ter Deus próximo, queria ter Deus perto do povo. E esse Deus que não habita em templos feitos por homens, ele concordou em colocar a presença dele ali, no meio do seu povo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Crônicas 22, versículos de 6 a 13. Senhor Jesus. Amém? Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Davi tinha a intenção de edificar a casa do Senhor. Muitas vezes, santos, você não vai ver o resultado do seu serviço. Davi, ele não viu a casa construída, não viu o templo construído, não viu. Mas ele preparou, mas ele fez tudo o que ele podia para que isso pudesse ser realizado. Ele não viu o templo edificado. Ele tinha intenção de construir algo para o Senhor. O Senhor falou: não, o seu filho vai fazer. O desejo do teu coração em ter uma casa para mim vai ser realizado no seu filho. Por isso a importância, santos, de nós prepararmos a segunda geração, a outra geração. Você precisa preparar um Salomão, para que esse Salomão possa edificar a casa de Deus. E Davi, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para preparar a casa de Deus. E
a característica do serviço de Davi era, ele entregava tudo. Ele dava o melhor. Ele não dava o que sobrava. No mesmo capítulo 22, no versículo 14, olha só a oferta que Davi preparou para edificar a casa de Deus, para edificar o templo de Deus. Versículo 14: eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze, e ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Olha só que absurdo. Se a gente for converter a oferta de Davi, foram 672 trilhões de reais. 670, só em ouro, 672 trilhões de reais. Sabe quanto foi o PIB do Brasil em 2018? 6 trilhões. O que ele ofereceu foi 100 vezes o PIB do Brasil, só de ouro. De prata, se a gente fosse converter, hoje daria 78 trilhões de reais. Isso daqui foi a obra da vida de Davi. Ele entregou a vida dele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A nossa forma como servimos ao Senhor, eles têm umas características. Esse ministério tem as suas características. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Segunda Coríntios. Exato. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Perdão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse ministério, ele tem uma das características dele é Espírito. Outra característica dele é vida. Quando nós servimos ao Senhor, nós servimos com o nosso corpo. É verdade. Mas nós precisamos do nosso espírito. Porque um serviço utilizando só o seu corpo, sem utilizar o seu espírito, é um serviço que Deus não pode receber. Ele vai acabar rejeitando. Nós servimos ao Senhor. Não é porque nós servimos ao Senhor, ele tem que receber qualquer coisa. Ele não tem que receber qualquer coisa. Ele tem que receber o melhor. Lembre-se que nosso serviço tem que ser santo e agradável a Ele. E você precisa da vida de Deus para poder executar esse serviço. Deus precisa ser visto nesse serviço.
A essência de Deus precisa ser enxergada nesse serviço. Qual é a origem do seu serviço? João capítulo 15. Versículos de 1 a 5. João 15, versículos de 1 a 5. Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você acha que pode fazer um serviço sem Deus? Qual é a origem do seu serviço? Você permanece nele? Você permanece na videira? Se você permanecer na videira, a origem e o fluir do seu serviço vai ser a videira, ou seja, Cristo. Nós vimos aqui que sem Ele, você precisa depender dele. Sem Ele, nada, literalmente nada podeis fazer. Nós vimos que a nossa confiança está onde? Nossa confiança está em Deus, porque nós temos Cristo. Não que nós possamos pensar, nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Tudo vem dele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E esse serviço é feito, realizado por seus filhos. Você é filho de Deus? Então, o primeiro requisito você cumpriu. Você é filho de Deus. Você pode servi-lo. Mas você precisa estar no Espírito, você precisa permanecer nele. Você não pode dar qualquer coisa, nem sobra. Nem o pior. E esse ministério, ele é realizado com comunhão. Precisamos de comunhão. Para você servir ao Senhor, você precisa de comunhão. Comunhão com o Senhor, sim, mas com os santos também. Porque você corre o risco de fazer algo por você mesmo e para você mesmo. A comunhão te livra disso. E todos os serviços, eles são encabeçados pela liderança. Em 1 Crônicas 25:6, só notem, não vai dar tempo de ler. 1 Crônicas 25:6 diz que todos aqueles que estavam no serviço ao Senhor estavam debaixo das ordens de Davi. Debaixo das ordens da liderança. O nosso serviço não é para promoção pessoal. O nosso serviço é para executar a vontade de Deus. Nós servimos para agradar a Ele. Ó Senhor Jesus. Por fim, qual é a nossa identidade ministerial? O que nos identifica? O que nos torna idênticos, individuais? 2 Coríntios, no capítulo 3, de 2 a 5. Senhor Jesus. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo,
produzidos pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de carne, mas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Primeira identidade do nosso ministério é Espírito. O Espírito do Deus vivente. Segundo, é a vida. Deus vivente. Terceiro, comunhão. Quarto, submissão. Quinto, arrependimento. Sexto, entrega, cooperação. Lembrando os irmãos, nós somos ministros da nova aliança. Como ministros nós temos serviços. Você tem dado a sua justa cooperação? Você tem, de fato, sido um ministro da nova aliança? Ou nós temos somente a designação e o nome de ministros da nova aliança, sem a função? Não sejamos como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal e perdeu a função. Jesus é o Senhor. Os irmãos que tiverem sentimento podem compartilhar. Deem a sua justa cooperação. Jesus é o Senhor.